Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje finalmente vamos conversar sobre os top 10 melhores filmes de 2019, na minha opinião. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Mas antes de começar esse vídeo, tem uma recomendação obrigatória para você que é fã de música, especialmente se você gostar de trilhas sonoras de filmes, de séries, de games e de tudo mais que tem a ver com a cultura pop. Estou falando aqui do canal Wonder Piano da Leda. Então no canal Wonder Piano você encontra aí covers musicais feitos no piano dos mais populares filmes e séries, como por exemplo La Casa de Papel, Vingadores, Piratas do Caribe, Star Wars e muitos outros. E claro, para você que é fã de música, ele é imperdível porque são covers maravilhosos feitos no piano, com um valor de produção incrível. Realmente a Leda sempre deixa passando atrás dela aí clipes dos filmes das séries para dar uma ambientação às suas músicas. Ela também sempre tem elementos de cosplay nos seus vídeos. Então para você que é fã desse tipo de coisa, vale super a pena conhecer. Clique no primeiro link da descrição então para conhecer o canal Wonder Piano. Se inscreva lá que é de graça e música boa é sempre uma coisa ótima na sua vida. E claro, também avise lá nos comentários que você veio pelo canal Abaixo da Crítica. Eu tenho certeza que a Leda vai curtirem. Então, como já disse anteriormente, 2019 foi um ano recheado de filmes excelentes e por isso foi dificílimo para mim fazer uma lista de top 10 melhores filmes, porque eu tive que deixar muitos filmes que eu gostei bastante de fora. Então, antes de começar a lista, vamos a 5 menções honrosas que eu acho que mereciam também um espaço nessa conversa de melhores filmes de 2019. Então a primeira menção honrosa aqui é Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho, o meu filme favorito brasileiro do ano de 2019, apesar de eu não ter visto ainda A Vida Invisível, mas eu prometo que eu verei. Mas Bacurau tem elementos de faroeste, elementos muito interessantes de drama também, uma direção super estilizada e uma história que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar. Gostei pra caramba de Bacurau. Também temos Dor e Glória, o novo filme de Pedro Almodóvar, o lendário diretor espanhol, que agora faz um filme semi-autobiográfico em que o Antônio Bandeiras interpreta justamente o Almodóvar. Um filme interessantíssimo, também está presente lá no Oscar. A atuação do Antônio Bandeiras recebeu uma nomeação ali de melhor ator, e eu acho que merecidamente. Próxima menção rosa, temos aqui Uncut Gems ou Joias Brutas, mais um filme de suspense dos irmãos Safdie. Tem uma performance fantástica aqui do Adam Sandler, que eu nunca tinha visto antes, pelo menos por parte deste ator. Inclusive ele entrou na conversa de melhor ator do Oscar, apesar de não ter sido indicado. Realmente é um filme tenso de início ao fim, que tem o forte estilo dos irmãos Safdie por trás. Vale a pena você conferir se você gosta desse tipo de história. Temos também John Wick 3, o melhor filme de ação esse ano, possivelmente também um dos melhores filmes de ação da década. Continua com aquela coreografia maravilhosa de Kung Fu que vem desde o primeiro filme da franquia, agora em níveis cada vez maiores. Então vale super a pena você também conferir John Wick 3. E minha última menção honrosa é O Irlandês, de Martin Scorsese, um filme que trata de forma muito mais madura com os temas que o Martin Scorsese trabalha desde a década de 70, quase 50 anos, que são aí religião, culpa, masculinidade e muitas outras coisas. Realmente é um filme bem legal. Não consegui colocar na mesa de top 10, mas com certeza é um dos melhores filmes de 2019. Então, começando a lista, na posição de número 10, temos Entre Facas e Segredos, ou Knives Out, o mais novo filme de Rian Johnson, que foi o diretor responsável aí por Brick, Looper e também Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Então, Knives Out é um filme que acompanha um mistério no melhor estilo Agatha Christie, com um elenco recheado de estrelas, como por exemplo Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Christopher Plummer, Lakeith Stanfield e muitos outros atores e atrizes. Realmente é um filme que do início ao fim é super engajante, tem uma direção que é magnética, realmente super vibrante, cheia de energia cinética, um visual muito interessante e estilizado, e realmente é um mistério que vai te manter preso na cadeira por toda a sua duração. Tem 2 horas e meia e ele parece ter 1 hora e 45 de tão dinâmico que ele é. Realmente filmaço de Rian Johnson, Knives Out. Na posição de número 9, serão 10, Pedro? 9, temos o mais novo filme do visionário diretor coreano Bong Joon-ho, Parasita, que pra mim é o filme com a melhor edição, com certeza, do ano de 2019. Então Parasita é um filme bem interessante que utiliza aí várias das suas expectativas para criar uma atmosfera que é ao mesmo tempo tensa, engraçada e completamente maluca. Realmente o Bong Joon-ho consegue abordar muita coisa aqui em Parasita. Quando você pensa que você descobriu aonde o filme vai te levar, o Bong Joon-ho puxa o tapete por debaixo dos seus pés e utiliza de elementos de direção e roteiro muito legais para te deixar sempre engajado ao longo de uma história e também te trazer uma
mensagem subliminar bastante impactante. Então Parasita foi o filme de número 9 nessa minha lista de melhores filmes de 2019. Na posição de número 8 temos um filme que se aproxima estranhamente de Parasita em algumas temáticas e de O Irlandês em outras temáticas. Talvez você já saiba do que eu estou falando. Estou falando aqui de Joker ou Coringa, o filme dirigido por Todd Phillips, que é uma adaptação completamente nova da história de origem do personagem mais icônico, talvez, do hall de vilões da DC. Joker se inspira fortemente em filmes clássicos do Martin Scorsese, como O Rei da Comédia e Taxi Driver. Ele traz uma atmosfera muito interessante, que traz discussões à tona bem relevantes para o ano de 2019, como saúde mental, nossa convivência em sociedade, e tudo isso vindo a partir de uma direção bastante estilosa do Todd Phillips, com uma atuação magistral do Joaquin Phoenix. Então realmente Joker é um filmaço, teve aí 11 indicações no Oscar de 2020, não é à toa, realmente é um filme que merece todo o seu aclame. Na posição de número 7 temos o exemplo de como deveriam ser feitas biografias envolvendo a história de músicos. Estou falando aqui de Rocketman, filme dirigido por Dexter Fletcher, estrelando Taron Egerton, interpretando aí o excepcional Elton John. Então Rocketman é um filme que mistura elementos de biografia com musical e traz aqui uma história que é digna verdadeiramente da lenda do rock, que é Elton John. Um filme muito vistoso, exuberante, com uma cinematografia lindíssima, números musicais muito bem elaborados que se encaixam perfeitamente na história e trazem aqui um conto que faz jus à excepcional vida de Elton John, sem cortar coisas demais, sem acrescentar elementos fictícios demais, e realmente eu acho que ele faz um balanço perfeito entre a ficção e a realidade em Rocketman. Na posição de número 6, Toy Story 4. Então Toy Story 4 é um filme que eu não sabia que eu precisava, afinal Toy Story 3 teve um final bastante satisfatório, mas agora a Pixar levou a saga a um novo nível aí de produção visual. Realmente a animação aqui é lindíssima, ela mistura elementos cartunescos com elementos que são impressionantemente fotorrealísticos e ainda assim traz uma história que é complementar a os meus 3 Toy Stories e consegue levar os personagens em uma nova direção bastante interessante, trazendo o arco do Woody, especialmente por um lado que eu não esperava ter visto anteriormente. Poderia ter sido um filme barato e feito somente para ganhar o dinheiro das famílias ao longo de todo mundo, mas é um excepcional filme e estou torcendo para que ele ganhe aí o prêmio de melhor filme animado no Oscar desse ano. Na posição de número 5 tivemos o filme que foi a culminação de 10 anos de um universo compartilhado de filmes. Estou falando aqui, claro, de Vingadores Ultimato, filme dirigido pelos irmãos Russo e estrelando basicamente todo mundo que já apareceu no MCU. Então Vingadores Ultimato é um filme que realmente funciona por um milagre, porque é uma história imensa envolvendo dezenas de personagens que ainda assim tem que dar aí um desfecho coeso ao universo cinematográfico da Marvel até aquele ponto, e os irmãos Russo conseguiram fazer justamente isso. Eles pegaram todo o impacto emocional do filme anterior, do Guerra Infinita, e trouxeram uma chuva de referências que se encaixam em uma história que não é só fanservice, muito pelo contrário, é uma história que tem substância, tem uma narrativa interessante e criativa, e que mesmo utilizando artifícios perigosos como a viagem no tempo, consegue ter um roteiro que é razoavelmente bem fechado e tem cenas das mais épicas proporções que você pode imaginar no cinema. Realmente, Vingadores Ultimato é o sonho de qualquer filme de uma saga de blockbusters, e por isso ele tá aqui na posição de número 5 dos melhores filmes de 2019. Na posição de número 4 temos um filmaço dirigido pelo talentosíssimo James Mangold, envolvendo performances fantásticas de Christian Bale e Matt Damon. Estou falando aqui de Ford versus Ferrari. Então Ford versus Ferrari também é um candidato à melhor edição de 2019, porque realmente ele consegue condensar uma história épica de vários anos em 2 horas e meia que não são nada cansativas. O filme consegue condensar 3 histórias diferentes, 3 núcleos diferentes em um só produto, que funciona do início ao fim. Tem uma cinematografia lindíssima no estilo de filmagem aí do James Mangold, que quase puxa por uma estética que lembra aí os filmes preto e branco, né, com luzes um pouquinho mais estilizadas, com mais contraste, silhuetas mais marcadas dos personagens e coisas nesse sentido. E realmente é um filme que mexe com o seu emocional e ao mesmo tempo te dá cenas de ação maravilhosas aí nas corridas que são retratadas ao longo da história, em especial a lendária corrida de 1966 das 24 horas de Le Mans. Então realmente é um filmaço para você que gosta de corrida, para você que gosta de drama, para você que gosta de cinema. Não perca Ford versus Ferrari. Na posição de número 3 temos aqui uma carta de amor de um talentosíssimo diretor para a Hollywood da década de 60 e 70. Estou falando aqui, claro, de Era Uma Vez em Hollywood, o 9º filme de Quentin Tarantino. Então Era Uma Vez em Hollywood é um filme complexo porque ele depende de um conhecimento prévio
do espectador para ser aproveitado, né? Eu acho que as pessoas que não conhecem a história da Sharon Tate, do culto do Charles Manson, etc e tal, ficariam um pouco perdidos vendo essa narrativa, mas as pessoas que conhecem essa história são transportadas para uma espécie de conto de fadas que recria o ano de 1969 em Hollywood, envolvendo dois personagens muitíssimo carismáticos do Rick Dalton e do Cliff Booth, interpretados pelo Leonardo DiCaprio e pelo Brad Pitt, em uma jornada que nos traz aí vários pequenos curtas dirigidos pelo Tarantino em uma verdadeira carta de amor a Hollywood de outrora. Então Tarantino tem a oportunidade de dirigir pequenos faroestes, filmes de guerra e várias outras coisas que ele sempre quis fazer em uma história que é super interessante, tem uma subversão no final que é realmente fantástica, na minha opinião. Então eu adorei Era Uma Vez em Hollywood, por isso ele é o terceiro melhor filme de 2019, na minha opinião. E temos uma coisa interessante que aconteceu comigo em 2019, que eu não tenho um só filme favorito. Na verdade, esse filme foi a primeira vez em muitos anos, eu nem lembro se aconteceu isso antes, que eu dei a nota 10 para 2 filmes. Então aqui, na verdade, não vamos ter um número 2 e um número 1, e sim 2 filmes na posição de número 1 em um empate digno do Critics' Choice Award. Estou falando aqui, claro, de Marriage Story e Little Women, filmes dirigidos por duas pessoas que já foram envolvidas romanticamente, Noah Baumbach e Greta Gerwig, filmes aí excepcionais por vários motivos. Então Marriage Story foi um dos meus filmes favoritos do ano porque ele tem um roteiro fechadíssimo, performances extraordinárias que eu acho que merecem o Oscar de fora a fora. Aí Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, todos estão em papéis excepcionais. Tem uma direção que é muito bem pensada para te dar uma visão bastante parelha da situação ao longo de todo o filme, te deixar empatizar com todos os personagens e colocar o seu coração num ponto difícil, né? O filme te faz torcer por personagens diferentes em pontos diferentes, na medida que ele consegue editar a história para você ter pontos de vista de protagonistas diferentes ao longo da narrativa, sem que isso fique confuso e sem que isso fique raso. Realmente você consegue ter uma história completa que interage em vários níveis com todos os personagens que estão ali na tela, mas o Noah Baumbach sempre usa do seu roteiro e da sua edição para te dar várias surpresas na medida que ele está aí acompanhando um personagem em um determinado momento e acontece alguma coisa que ele não teria como saber. E depois que a gente muda para a perspectiva do outro protagonista, a gente tem realmente essa revelação acontecendo. Então ele faz isso de forma magistral. É um filme super emocionante do início ao fim, vai mexer realmente com o seu coração e vale aí super a pena ser assistido, especialmente porque tá na Netflix, então é facílimo você ver Marriage Story ou História de Casamento. E Little Women, que também recebeu a nota 10 do canal Abaixo da Crítica, é um filme brilhantemente dirigido por Greta Gerwig e é uma das melhores adaptações que eu já vi de um livro para as telonas, né? Um filme que utiliza a metalinguagem e a intertextualidade a seu favor. Ele mostra ao mesmo tempo a história que está se passando ali em Little Women e essa história sendo escrita aí no livro pela personagem principal interpretada pela Saoirse Ronan, um filme que tem atuações maravilhosas também. Acho que a Florence Pugh merece o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar desse ano. Temos também, claro, outras excepcionais performances da Laura Dern, da Emma Watson, da própria Saoirse Ronan. É um filme super singelo, com uma estética de pinturas renascentistas que te coloca bem imerso dentro da história e te dá uma qualidade bem interessante visual para realmente ilustrar esse ponto da que a história está sendo escrita ao mesmo tempo que ela está acontecendo. Então você nunca sabe o que realmente está acontecendo ali na cabeça da autora, o que está acontecendo na vida real das personagens de Little Women, e tudo tem uma mensagem extremamente positiva, diversa, em cima de vários aspectos muito legais de escolhas individuais. Então o filme fala que é legal sim você seguir os seus sonhos, ele fala que é legal sim você seguir o seu amor. Então realmente é um filme lindíssimo e por isso Marriage Story e Little Women foram os 2 melhores filmes do ano de 2019, se não uma ordem específica, afinal, os 2 receberam a nota 10 por minha parte. Então é isso aí, espectador, gostar do vídeo, clique na marcadela para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, que quiserem fazer parte da crítica, e claro, deixem aqui nos comentários qual foi a lista de vocês dos top 10 melhores filmes de 2019. E claro, também não deixem de se inscrever lá no canal Wonder Piano e falarem que eu que indiquei vocês. Então é isso, YouTube, até a próxima.